Bom dia, alunos da Escola Alberto Maranhão, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Farias, você já me conhece, professor da disciplina de Língua Portuguesa, das turmas do oitavo ano matutino e do oitavo ano vespertino. Estamos aqui hoje gravando mais essa aula para vocês. O tema da aula de hoje será adjunto adnominal e complemento nominal, que está lá nas páginas do livro didático, entre a página 41 e 43 do nosso livro didático. Antes de começar, queria atualizar vocês a respeito da minha situação de saúde. Já fiz, graças a Deus, 5 sessões de fisioterapia e estou cada vez melhor, cada vez mais reabilitado desse problema, né, que infelizmente tem me comprometido a saúde um pouco. Mas se Deus quiser, nós vamos aos poucos conseguindo contornar, tá bom? Então a nossa aulinha de hoje eu vou colocar aqui na tela a atividade do texto que vai servir como motivação para a nossa aula de hoje, tá bom? Então a questão começava aqui na página 41, já no finalzinho da página 41, e dizia, questão número 1, leia esta oração. A Maria de Lourdes anda numa fase engraçada. Essa é a frase que vai servir de orientação, que vai servir de modelo para a nossa reflexão a respeito do conteúdo, ok? Então a questão número 1 apresenta essa oração. Vamos ver o que é que ela quer. Número 1. Qual é o sujeito dessa oração? Primeiro, para eu saber o sujeito da oração, eu tenho que identificar quem é o meu verbo, não é isso? Então vamos ver aqui quem é o verbo da oração. Aqui, a Maria de Lourdes anda numa fase engraçada. Então, qual é o verbo que eu tenho aqui nessa frase? Anda, né? Anda, do verbo andar, exatamente. Então, eu tenho anda, do verbo andar, que é a flexão do meu verbo andar, que no caso é o verbo que apresenta nessa frase. Identificado o verbo, agora eu vou perguntar ao meu verbo. Quem é que está praticando a ação de andar? Né? Então eu digo, quem é que anda numa fase engraçada? A resposta, a Maria de Lourdes. Né? Então aqui eu teria... desculpa aí. A Maria de Lourdes. Então aqui eu tenho a Maria de Lourdes. Não vou conseguir destacar aqui, mas já tá bom. Vocês vão conseguir identificar. Deixa eu ver se aqui vai. O professor tá aprendendo aqui, né? Nos recursos. Aê, foi. Oxe, meu pai do céu, vai lá, meu Cristo. O negócio aqui tá saindo do controle. Ótimo, já conseguimos identificar. Então, a Maria de Lourdes é o sujeito da minha oração. A oração tem o verbo, que é o verbo andar. E para identificar o sujeito eu pergunto, quem é que anda numa fase engraçada? A resposta, a Maria de Lourdes. Né? Perfeito. Então, letra B. Chamamos de núcleo do sujeito o termo da oração que corresponde à essência do sujeito, ou seja, a palavra mais importante que o compõe. Responda, qual é o núcleo do sujeito da oração destacada? Veja, eu tenho a oração, aqui eu tenho o meu sujeito, mas dentro do meu sujeito, qual é a essência, qual é o núcleo, qual é a parte mais importante desse meu sujeito, né? Então aqui eu vou ter Maria de Lourdes. Maria de Lourdes é um nome próprio, né? É um nome que representa uma única pessoa. Então aqui eu tenho a essência, é a palavra mais importante desse núcleo, Maria de Lourdes, ok? A que classe de palavras pertence esse núcleo do sujeito? Vamos lembrar um pouquinho da classe de palavra? Como é que se chama a classe de palavra que dá nome aos seres? Então, se for um objeto, escova, eu tenho aqui headphone, eu tenho aqui garrafa, eu tenho aqui relógio, eu tenho aqui Rodrigo, né? Dei nome a esse ser. Como é que se chama essa classe de palavra? Onde é que vocês moram? Moram em Nova Cruz, eu moro em Jacaraú, né? Então eu dei nome a esse ser chamado cidade, né? Com quem é a mãe de vocês?
A minha mãe, Josinete. Então, Josinete é o nome que foi dado àquele ser. Então, essa classe de palavra que nomeia, que dá nome a todos os seres, sejam vivos, sejam objetos, sejam nomes de lugares, sejam nome de pessoas. Então, essa classe de palavra que dá nome a todos os seres que nós conhecemos se chama substantivo. Então, neste caso, Maria de Lourdes também é um substantivo, né? Isso é muito importante, lembrar que Maria de Lourdes, aí nesse caso, é um substantivo. É importante por quê, professor? Porque vocês vão entender o que é adjunto adnominal, ok? Então, ó, lembrando do que é um substantivo, a palavra que dá nome a todos os seres. Então, se eu tenho um objeto e eu dei o nome àquele objeto, então eu dei o nome a um substantivo. Aquilo é um substantivo. E a todo momento, por conta da tecnologia, por exemplo, novos objetos foram criados. Há um tempo atrás não tinha esse aqui, né? Então agora nós já temos um smartphone e aí nós damos nome. Criou-se uma coisa, dá nome a essa coisa. Quando dá o nome a essa coisa, esse nome que ele recebe é um substantivo, ok? Comecei a gravar que estava morrendo de frio e agora já estou calor, já tirei ali o casaco. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, letra D. E a outra palavra que corresponde, que acompanha o sujeito? A que classe de palavras ela pertence? Vamos ver? Então, eu tenho a Maria de Lourdes. Esse a aqui da oração, deixa eu achar aqui. Ai, Jesus, onde é que fica aqui? Para realçar, aqui. Ô, Jesus, ajuda o professor, Jesus. Pronto. Esse A que acompanha Maria de Lourdes, ele pertence a que classe de palavras? Neste caso aqui, ao artigo, né? Então eu tenho a Maria de Lourdes, mas eu tenho o ônibus, tenho as meninas, os meninos. Então, o, a, os, as, eu tenho aí a classe dos artigos, ok? Vamos lá, continuar? Vamos ver aqui questão número 2. Então, na questão número 2 eu já venho explicar o que é o adjunto adnominal. Então, muita atenção, ok? Adjunto adnominal é o termo acessório, atenção nessa palavrinha aqui, acessório, da oração que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo. Isso pode ser feito através de artigos, olha só, artigos, já vimos quais são os artigos, o, a, os, as, uns, umas, uma, uns. Adjetivos. O que são os adjetivos ou locuções adjetivas? Adjetivos são palavras, ou locuções adjetivas, têm a mesma função, são palavras que dão característica a uma determinada a outra determinada palavra. Então, se eu tenho professor, eu digo que ele é alto, então o professor é alto. Esse alto é um adjetivo que dá uma característica do professor, né? Ou o bom professor deu aula, né? Então esse bom está dando uma qualidade do professor, né? Então esse bom é um adjetivo. Pronomes. Então eu tenho os pronomes meu, teu, este, esta. Então a classe de pronomes é uma classe bem grande, né? Que substitui o nome, né? A classe gramatical que substitui o nome. Então quando eu digo choveu muito em Nova Cruz, esta cidade é maravilhosa, por exemplo, né? Duas orações nada a ver, mas só para vocês perceberem. Quando eu digo esta cidade, eu estou trocando o nome Nova Cruz por um pronome, para não repeti-la várias vezes. Nova Cruz, Nova Cruz, Nova Cruz, Nova Cruz. Eu substituo o nome Nova Cruz por um pronome. Esta poderia ser ela também. Como eu substituí a palavra Nova Cruz, então eu tenho um pronome.
A classe dos numerais é uma classe bem simples de nós entendermos, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Ou primeiro, segundo, terceiro, quarto e também os fracionários. Mas aí a gente deixa para outra aula, ok? Então, muito importante. A adjunto adnominal é o quê? É um acessório. Vamos fazer uma comparação apenas, tá bom? O que é um acessório? Acessório é uma coisa que eu posso colocar e posso tirar. Eu posso ir para a escola usando aliança? Posso. Mas eu posso tirar? Posso. Desde que a esposa não saiba, tirei a aliança. A aliança é o quê? É um acessório, né? Posso colocar um relógio? Posso colocar o relógio? Posso. Mas eu posso tirar o relógio? Posso. Vai fazer tanta falta assim? Não. Lá no relógio, na escola tem relógio à vontade, né? Todo mundo tem relógio no celular. Então não vai fazer falta. Então nós vamos fazer essa analogia, essa comparação. Acessório, o termo acessório é aquele termo que eu posso retirar da frase ou posso colocar na frase, né? Então ele tem essa característica, mas ela sempre, né, pertencerá a um desses termos, a uma dessas classes: artigo, adjetivo, locução adjetiva, pronome e numeral. E o que é mais importante, lembrem, deixa eu achar aqui onde é que eu acho de novo aquele negócio. Cadê, Jesus? Ajuda eu, pai. Aqui. Função, cadê? Onde é que eu acho aqui? Função, ai, vem, macho. De caracterizar ou determinar, eita, como tu tá, vai ficar assim. O substantivo, né? Eita, pai amado, tá bom. Vocês entenderam. Então, a adjunta adnominal sempre vai caracterizar ou determinar o meu substantivo. Então, veja, a idosa senhora não tem dúvida. A chuva está a acontecer devido às rezas, cerimônias oferecidas aos antepassados. Então, aqui eu tenho a, que é um artigo que nós já vimos. Idosa é um adjetivo, está dando uma qualidade à senhora. Poderia ser a bela senhora, poderia ser a jovem senhora, mas aqui eu disse o quê? A idosa senhora, né? É uma qualidade. São adjuntos adnominais do substantivo senhora. Um único substantivo pode ser caracterizado ou determinado por vários adjuntos adnominais. Vamos lá entender, vamos lá perceber novamente? Vamos voltar aqui, deixa eu fechar, que eu estou aprendendo aqui a mexer. Vamos lá, aqui eu tenho senhora, tem que ser um substantivo. Senhora é um substantivo? Sim, né? Dá nome a esse ser que é senhora, né? A pessoa, aquela classe de pessoas, né? Aquela faixa etária. Então ela, sim, é um substantivo. Agora vamos ver. Os adjuntos adnominais só podem ser artigos, adjetivos, pronomes ou numerais. A é o que? Artigo. Idosa é o que? Adjetivo. Então, nesse caso, como a e como senhora idosa se referem ao substantivo senhora, então neste caso nós temos dois adjuntos adnominais. Vamos ver como eles são acessórios. Vamos retirar a palavra idosa? Como é que ficou a frase? A senhora. Fez falta esse adjunto adnominal? Não. Ele poderia ter substituído por outro. A importante senhora ou a jovem senhora. Vamos trocar o a? Se fosse esta idosa senhora. Olha só como deu certo também. Ou uma idosa senhora. Olha só como também é acessório, como eu posso botar, posso tirar, posso colocar outro elemento e a frase permanece com sentido, ok? Então, isso são adjuntos adnominais. Vamos continuar? Indique os adjuntos adnominais nas expressões em destaques nestes trechos. Para adiantar a aula, vamos ler só os trechos, tá bom? As células das palavras são as letras. Então, primeiro, vamos identificar qual é o substantivo.
Nesse caso aqui, eu tenho palavras, né? Substantivo. Só uma correçãozinha aqui, tá, pessoal? Aqui eu tenho células. Mais importante, né? O professor errou aqui, peço desculpas. Oh, Jesus. Ajuda o professor, Jesus. Pronto. As células das palavras. Então, eu tenho aqui a palavra célula, né? Como a mais importante, né? O núcleo do meu substantivo, né? E todas as outras que se referem a células, como aqui. Vamos lá achar a ferramenta de novo. Cadê, pai? Ajuda eu, painho. Bora, painho. Aqui. Deu certo? Aqui as, vou puxar aqui, e eu tenho das palavras também aqui, ó. Se referem a quem? Então eu tenho células, que é o núcleo do meu sujeito, e as, de um lado, eu tenho o pronome, não é isso? Desculpa, eu tenho o artigo, né, que se refere ao substantivo células, e das palavras também, que se refere ao substantivo células. Então, eu tenho isso aí, dois adjuntos adnominais. Aqui, as consoantes. Eu tenho consoante. Vamos aqui, consoantes é o meu núcleo do sujeito. E nesse caso, as, eu tenho meu adjunto adnominal. As palavras fechadas. Aqui eu tenho, ó, palavras do mesmo jeito, eu tenho o meu núcleo do sujeito, e as artigo eu tenho adjunto adnominal, e fechadas, que é um adjetivo, né, dá uma qualidade de palavras, também eu tenho adjunto adnominal. São adjetivos aqui, fechadas é um adjetivo, ok? Essa tradição mitológica. Então eu tenho tradição, eu tenho o núcleo do meu sujeito. Essa é um pronome e mitológica é um adjetivo. Lembra que só pode ser das 4 classes, né? Adjuntos adnominais só podem pertencer às 4 classes. Artigos e pronomes, adjetivos e numerais. Só pode ser uma dessas 4 classes. Então aqui eu tenho essa, pronome, e mitológica, adjetivo, né? Sua principal estátua. Ó, palavra mais forte, o núcleo, a essência do meu sujeito é estátua, e sua é um pronome e principal é um adjetivo. Então, ó, da mesma forma, então como pertencem às classes, aquelas 4 classes de palavra, e elas determinam ou qualificam o substantivo, então eu tenho aqui um adjunto adnominal, ok? Oráculo de Delfos. Então eu tenho aqui oráculo, e de Delfos eu tenho uma característica deste oráculo. Então eu tenho aqui uma locução adjetiva, que também exerce a função, aqui nesse caso, também tem a mesma função de adjetivo, ok? Vamos para o número 3. Compare os exemplos a seguir. Agora a chuva cai, cantarosa, abençoada. A queda da chuva é cantarosa, abençoada. Quais são as classes gramaticais das palavras cai e queda? Ó, cai aqui e queda aqui. Vamos ver? Então, eu tenho perguntando as classes gramaticais. Então, agora a chuva cai. Cai aqui é verbo. Ela cai. Cai do verbo que? Cair. Não é isso? E aqui eu tenho queda. A queda. Posso conjugar a palavra queda? Eu queda, tu quedas, ele queda? Não dá certo, né? Então não é verbo. Nesse caso aqui eu tenho um substantivo, né? Então de um lado eu tenho um verbo, de outro lado eu tenho um substantivo, ok? Observe. Cair a chuva. Queda da chuva. Considerando que cai e queda pertencem a classes gramaticais diferentes, os termos em destaques podem desempenhar um mesmo papel em uma oração? Sim ou não? Não, pessoal. Por quê? Porque a chuva, caiu o quê? A chuva. A chuva, nesse caso, está complementando quem? Cair, que é verbo. Então, a chuva é um complemento
do verbo cair. É um complemento verbal, né? Enquanto que queda não é verbo, queda é um substantivo, é um nome, né? Que nós chamamos de uma maneira geral algumas classes gramaticais, nesse caso o substantivo é um nome, né? Então, queda da chuva. Da chuva é um complemento de quem? Do substantivo, do nome. Então, um complementa o verbo, enquanto o outro complementa o nome, ok? Agora vamos ler isso aqui. Quarta questão. Chamamos de complemento nominal o termo sintático que complementa o sentido de um nome. Olha o que é um nome. Um nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. A linha ficou retinha aqui só, benção de Deus. Palavras que edificam fazem o quê? Bem. Bem ao quê? Ao coração. Então, esse complemento nominal está trazendo o quê? Um complemento para o meu adjetivo, né? Então, os jovens ficam ansiosos com a chegada da adolescência. Bem é um advérbio, chegada é um substantivo. E aqui, a falta de diálogo com os pais é prejudicial aos adolescentes. Prejudicial tem um adjetivo. E aos adolescentes tem um complemento nominal. Qual é a grande diferença? Nós vamos ver já já algumas diferenças, mas de antemão já posso mostrar para vocês. Aqui, lembram que o adjunto adnominal só pode se referir a um substantivo, né? Ele caracteriza ou determina um substantivo. Aqui eu já tenho o advérbio e o adjetivo a mais. Pode ser o substantivo? Pode, professor. Mas aqui nesse caso ele não é acessório. Eu não posso tirá-lo da frase. Ele é essencial. Veja, os jovens ficam ansiosos com a chegada. Terminou aí a frase. Tá completo o sinal, a frase? Não tá completo. Tá faltando o complemento? Tá faltando o complemento, que nesse caso aqui é da adolescência, ok? Então, veja algumas diferenças entre adjunto adnominal e complemento nominal. Enquanto o adjunto adnominal se refere somente aos substantivos, o complemento nominal tem a função de completar substantivos, adjetivos e advérbios. Então, muita atenção. Porque não ficou retinho aqui, macho. Prestem muita atenção. Adjunto adnominal só caracteriza e determina substantivo, enquanto que o complemento nominal ele completa o sentido do substantivo, mas também do adjetivo e do advérbio, que são essas três classes, que são classes nominais, são nomes, né? Classe dos nomes, substantivo, adjetivo e advérbio, ok? Adjunto adnominal é um termo que acessório, possui uma função secundária na oração. Vamos lembrar do acessório como um brinco, por exemplo, que eu posso botar e posso tirar. Não tem uma função relevante como complemento nominal, que ele é o que? Um termo integrante, ou seja, é essencial à oração. Eu não posso deixar de lado o complemento nominal, né? A falta de diálogo com os pais é prejudicial, certo, mas está faltando alguma coisa, né? Eu preciso dizer do que, eu tenho que colocar alguma coisa ali para complementar a palavra prejudicial, ao adjetivo prejudicial, ok? Então, essas duas importantes informações devem ficar na mente de vocês, certo? Então, leia a oração a seguir. Estamos concluindo já, pessoal. Última questão. Extraído do conto Chuva, a Abençonhada, de Mia Couto. O céu olhava o sucessivo falecimento da terra, e em espelho se via morrer. Letra A. Escolha entre os significados do verbo falecer, apresentados no verbete, aquele que estabelece a relação com a palavra falecimento, na expressão falecimento da terra. Então vamos lá. Falecer, falecimento aqui, do verbo falecer.
Vamos ver qual é o sentido desses três aqui que mais se aproxima desse falecimento. Então, falecimento aqui está com o sentido de antigo, escassear, faltar, falhar, carecer, ser insuficiente ou não chegar. O céu olhava o sucessivo falecimento da terra. Morrer, expirar. 3. Não existir. Então, o que nós podemos ver aqui é que a terra em si, ela não tem o sentido de morrer, né? Que seria o que todo mundo poderia logo pensar. Por quê? Porque nós temos aqui uma figura. Nós estamos querendo dizer aqui que a terra está fazendo o quê? Ela está carecendo de alguma coisa, de nutrientes, então ela está escassa. Antigo escassear. Esse falecimento aqui está relacionado ao escassear da terra, a torná-la escassa, a torná-la com falta de alguma coisa. Então, neste caso aqui, falecimento está relacionado a esse sentido aqui, de escassear, ok? Se o termo destacado fosse omitido da oração, seria possível saber a referência da palavra falecimento? O céu olhava o sucessivo falecimento. Vamos tirar da terra. Tirei. Ficou só o céu olhava sucessivo falecimento. E aí? Deu legalzinho a frase? Não, né? Faltou alguma coisa, não foi? Esse alguma coisa que faltou é um termo essencial da frase. Eu não posso simplesmente tirá-la como um acessório. Eu tenho que deixar da terra porque ela é integrante desta oração. Ok? O termo da terra é essencial ou acessório, já disse, né? É essencial. Esse termo constitui um complemento nominal ou um adjunto adnominal. Qual é o termo essencial, pessoal? Se ele é essencial, se ele não pode ser tirado, então esse é um termo essencial, então ele é um complemento nominal, ok? Então é isso, pessoal, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Vocês podem deixar suas dúvidas aqui no canal do YouTube, ou podem colocar lá no grupo, ou podem colocar no meu privado, que à medida que for possível a gente vai esclarecendo, vai tirando as dúvidas para vocês, ok? Grande abraço a vocês, fiquem todos com Deus, viu?